Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Salmo 104. Mas antes eu quero lembrar que nós já estudamos outros salmos, já tivemos estudos aqui, tivemos uma introdução sobre o livro de Salmos, o que esperar desse livro. Já tivemos estudos sobre salmos específicos como o Salmo 1, 23, 46 e outros salmos. E todos estão na playlist Salmos lá no YouTube, né? E também está disponível no Spotify. Mas, indo ao que interessa, né? O nosso estudo de hoje, nossa reflexão de hoje vai ser baseado no Salmo 104, que tem como título na versão Almeida, revista e corrigida: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. E só esse título já nos diz muitas coisas sobre Deus, né? Eu não vou ler aqui o salmo completo, porque ele é um salmo bem comprido. Tem 35 versículos e pra gente ganhar tempo, a gente vai refletir um pouco, comentar aí alguns versículos, algumas coisas sobre ele, tá? Então o Salmo 104, ele é inicialmente assim um salmo órfão. Na live de introdução a gente conversou um pouco sobre isso, mas um salmo órfão seria um salmo sem autor claramente definido. Nós não sabemos quem o escreveu, né? A Bíblia não diz qual é o autor do salmo. Porém, vários estudiosos, vários teólogos aí versados no assunto atribuem a autoria desse salmo a Davi, principalmente pela semelhança que ele tem com o Salmo 103. Né? O Salmo 103 ele louva a Deus pela obra redentora, pela graça de Deus, e o 104 louva a Deus pela sua obra criativa. E ambos os salmos começam e terminam da mesma forma, bendizendo ao Senhor, né? E bendizer ao Senhor significa algo como abençoar ou agradecer por uma bênção, né? Então esse Salmo 104, ele se trata da majestade de Deus revelada na criação. O pastor Hernandes Dias Lopes fala no comentário dele que o Salmo 104 ele pode ser considerado como um comentário poético do capítulo 1 de Gênesis, né? Não vou dizer só do 1, mas de toda essa descrição da criação em Gênesis pode ser tido como um comentário poético aí no Salmo 104. E o Salmo 104 ele fala não somente da criação, né? Não só comenta a grandeza e a exuberância da criação, mas também fala sobre a providência de Deus enquanto sustentador de toda a criação e provedor de toda a criatura. Então esse salmo é um tributo de honra ao Criador, e o salmista ele manifesta assim, um profundo senso de admiração acerca da majestade do Criador e da grandeza da criação. Então, como eu falei, ele começa e termina bendizendo ao Senhor, né? Ele fala que Deus merece adoração, inclusive que a gente consegue ver a grandeza de Deus a partir da criação, né? Então, esse salmo ele é um tributo de honra ao Criador. Então, Deus, a partir desse salmo, principalmente dos versículos assim, 3 a 18, mais ou menos, a gente consegue entender que Deus ele não fez um mundo para que funcionasse de uma maneira independente, né? Um exemplo muito usado para ilustrar isso é o exemplo de um relojoeiro, né? Um relojoeiro ele cria um relógio, ele constrói um relógio, dá corda ou coloca pilha e o relógio funciona sozinho. E com a criação não é assim. Deus ele fez a criação, mas ele está aqui conosco. A gente não tá num Big Brother com Deus olhando de cima, assistindo toda a humanidade, né? Através do seu Santo Espírito, ele está aqui conosco, ele participa da criação conosco, né? E ele fez um mundo organizado e que depende constantemente dele. Então, ele não só tá aqui, mas para que tudo isso funcione, né? A gente precisa totalmente, 100% a todo momento dele. Então nada aqui funciona por conta própria, tudo aqui funciona porque Deus está aqui e nós precisamos dele. Então o ser humano, né, como uma das criaturas de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus e também é um ser criativo, né? É uma característica de Deus que ele colocou em nós.
Obviamente, nós não temos na mesma proporção de Deus, mas é uma característica que Deus colocou, né? E a mente humana que foi criada por Deus tem essa capacidade de investigar, de entender o funcionamento do mundo, né? De buscar entender. Em Gênesis 2:15, foi instituído o trabalho, né, para o homem. Então, antes da queda, o homem foi orientado, né, foi ordenado a trabalhar. Então, o trabalho não é um castigo de Deus. E a palavra que é usada, né, depende da tradução aí para se referir ao trabalho, fala sobre cultivar e guardar, né? Lavrar e cultivar, ou cultivar e guardar. O que isso quer dizer, né? Na época, cultivar e guardar o jardim era desenvolver, proteger, preservar o jardim, e tudo isso, né, como eu falei, antes da queda. Então, quando a gente busca entender o mundo, entender a criação de Deus, através da geografia, da química, da física, da biologia, da medicina, da psicologia e de tantas outras ciências, nós estamos obedecendo um mandato, né, uma ordem de Deus para cultivar e desenvolver, né, para que a gente possa guardar e desenvolver o mundo que a gente vive. Em 1 Reis, no capítulo 4, fala da sabedoria de Salomão, mais ou menos ali, versículos 29 a 34, né, fala da sabedoria de Salomão, fala que além de compor mais de 3.000 provérbios, mais de 5.000 cânticos, ou seja, uma sabedoria aí na área da literatura, ou seja, a literatura também é de Deus, né? Fala do conhecimento dele de árvores, animais, tem tradução que fala a respeito, ao invés de árvores, né, fala de botânica e etc. Mas, além de entender, né, ou seja, o mundo de Deus, havia um empenho de Salomão especificamente no aspecto artístico, literário, aí criando esses cânticos e provérbios. Então, assim, entender o mundo de Deus é algo que Deus nos ordenou e não é pecado. E não contradiz, né? Porque muitas vezes algumas pessoas, eu já tive também essas dúvidas, né? Do quanto a ciência e a fé não podem andar juntas, né? E isso não é verdade, porque através da ciência nós podemos entender, cuidar e até desfrutar da criação de Deus, né? E a tragédia da humanidade justamente é querer entender o mundo sem levar em conta o Criador, né? E o que ele diz acerca disso. A nossa mente natural, ela é rebelde, né? Rebelde contra Deus, né? Depois da queda. Mas quando a gente encontra Jesus, nós somos transformados e regenerados pelo Espírito Santo e nós podemos submeter todas as ciências, todas as disciplinas acadêmicas ao Senhor, né? A Bíblia fala que toda boa dádiva vem de Deus, vem do céu. Então, tudo que favorece a criação de alguma forma, que nos ajuda a cultivar e guardar o nosso jardim, é uma dádiva de Deus também, né? E apesar de toda a exuberância da criação, né, e de podermos nos alegrar com a criação, o salmista, ele louva somente a Deus, né? Então, a glória é somente a Deus. Nós podemos desfrutar e nos maravilhar com a criação, mas o coração do salmista arde por amor a Deus, né? E até isso o homem corrompeu, né? Que nós temos pessoas que adoram o sol, adoram a lua, adoram a chuva, entre outras coisas, né? Eu vi um pastor dando uma explicação a respeito disso e ele usou o exemplo de quando a gente aprecia um prato de comida. Se a gente vai num restaurante e aprecia um prato e a gente fica adorando aquele prato. Nossa, que prato maravilhoso. Não, o que a gente faz? A gente dá honra ao chefe, ao criador do prato, né? A gente aprecia e desfruta da criação dele, mas vamos dizer assim, a glória, né, o elogio e tudo mais vai para o chefe, pessoa que criou. E aqui é a mesma coisa, né? Em todo o salmo ele fala de toda a criação, mas a honra e a glória vai para quem criou tudo isso, né? E as evidências da existência de Deus, ela está em todas as coisas criadas, né? Em Romanos capítulo 1 ali, versículo 20 mais ou menos, fala que o homem rebelde prefere adorar a criatura. Mas, felizmente, o Senhor interviu nos enviando Jesus e na nossa redenção, ele não somente vai nos levar para a Nova Jerusalém,
Mas agora, enquanto nós estamos aqui, ele nos ensina a olhar para esse mundo de maneira correta, né? Observando a glória de Deus através das coisas que ele criou. Inclusive, em Jó, no capítulo 38, versículo 7, fala que os filhos de Deus, que no caso seriam os anjos, no momento em que Deus estabeleceu os fundamentos do mundo, ou seja, estava criando o mundo, eles se maravilharam, né, com o que estava acontecendo. Então, os anjos se maravilharam com a criação de Deus e a gente não, por conta da corrupção do nosso coração, né? Mas ao encontrar redenção em Jesus, a gente consegue sim ver a beleza da criação e dar a devida glória a Deus, né? E no Salmo também, ali no Salmo 104, aqui nos versículos 9 a 22, a gente consegue ver como Deus sustenta toda a criação e mantém tudo funcionando. Existe um conceito no mundo da ciência que chama o ajuste fino do universo, ou a calibração perfeita. Então, assim, o nosso mundo foi feito de maneira exata para que haja vida, né? Para que seja compatível com a vida. O nosso mundo foi perfeitamente calibrado para ser compatível com a vida. E assim, é muito perfeito. Não é simplesmente, né, a gente está aqui. Há uma infinidade de fatores que convergem entre si e se sustentam para que haja vida e a vida se mantenha. Então existem as forças fundamentais, como a força gravitacional, a força eletromagnética, a nuclear forte, nuclear fraca. Tem uma série de fatores no nosso mundo, operando no nosso mundo, que a gente não vê, mas que a física comprova tudo isso, e que elas estão nas exatas medidas para que o mundo funcione. Ou seja, quando a gente vê uma ordem como essa, não dá pra falar que foi tudo obra do acaso. Tá tudo muito perfeitamente calibrado. Por isso que é chamado de calibração perfeita, né? Porque tá tudo muito bem ajustado para que haja vida. Quando a gente vê se a gente tá na nossa casa e vê um quarto bagunçado, e, a gente sai de casa, vai pra algum lugar, quando volta tá tudo em ordem, a gente já pressupõe que aquilo foi obra de alguém. Por mais que eu não saiba quem fez, né? Se foi alguém que mora comigo, alguém invadiu minha casa e arrumou minha casa. Mas assim, tudo que tem ordem, isso pressupõe um criador, né? Alguém criou e colocou ordem em determinada situação, né? Então tudo aqui na Terra é perfeitamente calibrado. A velocidade da rotação e da translação, né? Que é a Terra dando volta em torno de si mesma e a Terra dando volta em torno do Sol. Tudo isso tem uma velocidade correta. Se a Terra fosse, 1 centímetro mais perto do Sol, a gente ia morrer queimado. Se fosse 1 centímetro mais longe, a gente ia congelar. Se a Terra parar de girar, todo mundo é simplesmente lançado para fora do universo. Então, assim, é tudo perfeitamente programado por Deus. E a gente consegue observar todas essas questões, todos esses... essa admiração, né? Pela perfeição, pela calibração perfeita aqui na leitura desse salmo, né? E o valor da criação, né, não é apenas naquilo não é apenas naquilo que ela serve o homem. Ela também tem um valor intrínseco porque ela é a demonstração da glória de Deus, né? E Gênesis diz que tudo que Deus criou é bom, né? E as criaturas não humanas, né, também são coisas boas e também têm seu valor. Né, nos versículos ali 10, 11, por ali em diante, Deus fala que criou as águas, né, os rios e os mares, não somente para matar a sede do homem, mas para matar também a sede dos animais. Né? Então, os animais, eles são sustentados por Deus. Mesmo que eles não tenham essa consciência, mas os animais também são sustentados por Deus. Né? Então, Deus, ele tá no controle de tudo, por mais que às vezes parece que não. A gente vê tanta coisa doida aí no mundo que parece que o mundo está operando por si só. Mas não. O mundo poderia estar bem pior e só não está pior porque a presença de Deus ainda está nesse mundo, né? Vai chegar o dia em que tudo vai acabar. Mas, enquanto isso, nós seguimos aqui com a glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, né? E
E quando nós, falando aí dessa questão dos animais e de tudo, né, que é tudo criação de Deus, e nós como seres humanos temos o dever de cultivar e guardar, ou seja, cuidar também dos animais, quando nós usamos, não só dos animais, mas das plantas, enfim, de tudo, né? Quando nós usamos a criação de Deus de maneira leviana, ou seja, de qualquer jeito, para a minha própria vontade, eu estou desobedecendo a Deus, né? Porque como imagem e semelhança de Deus, nós devemos cuidar da criação de Deus, né? Então nós não estamos autorizados a explorar a terra como se ela existisse somente para o nosso benefício, né? E isso não é somente isso, né? Mas nós humanos temos a responsabilidade com as criaturas não humanas, né? Então a gente não pode usar a terra, o mundo que Deus nos deu para governar, né? Até ele fala para o homem dominar sobre todos os animais. A gente não pode fazer isso de qualquer jeito. A gente tem que cuidar de tudo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Então a forma como nós exploramos também aí os recursos naturais do nosso planeta deve ser de maneira responsável, porque nós não somos donos do mundo, né? O dono do mundo é aquele que criou. Então nós devemos sim guardar as árvores para que as aves tenham onde fazer os ninhos, que é uma das falas aqui do Salmo, né? Então é um pecado contra Deus maltratar animais, poluir rios, poluir o solo, jogar lixo na rua causando enchente, né? Então se nós amamos a Deus, nós precisamos cultivar e guardar a criação de Deus, né? E que nós possamos aí ao longo do tempo da nossa vida, buscando cada vez mais melhorar, demonstrar o nosso amor por Deus, amando a sua criação, apreciando, aprendendo com ela, né, tornando-nos sábios e aceitar com gratidão aí todas as coisas que o Criador nos deu. E eu queria ler aqui um trecho, porque o Salmo ele vem falando tanto da criação, de que a gente que vai cantar o Senhor, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver, e porque ele alimenta e faz e acontece durante toda a criação e tudo mais. E no versículo 35 fala: sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Parece que não orna, né, com todo o Salmo. Mas na verdade essa expressão, né, de que assim sejam eliminados é chamada de imprecação, que é um pedido de que Deus julgue os ímpios, né? Então a gente não pode simplesmente ver os ímpios, pessoas zombarem ou desfazerem de Deus, da glória de Deus, e simplesmente achar isso normal, né? Haverá julgamento para todos eles, né? E no livro do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, que apenas o homem, entre as criaturas, entristece a Deus o Criador. É uma afronta ao Criador o homem não reconhecê-lo nem glorificá-lo, pois aqueles que recebem a vida e o sustento de Deus e não lhe agradecem são mais insensíveis que as pedras, mais rudes que as feras e mais brutos que os animais. O autor, né, aqui no caso do salmista, ele sente-se afrontado com aqueles que, mesmo tendo visto os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, bem como sua divindade, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe dão graças. Isso também está escrito em Romanos 1, do 20 ao 21. Essa parte do capítulo de Romanos fala bastante disso, que Deus está aí à vista de todos, né, a partir da criação. Mas muitas pessoas escolheram amar a criatura, né, adorar a criatura. Então, mas o bom é que Cristo veio nos redimir. Nós temos essa chance, né? Cristo veio nos redimir para que possamos cuidar da terra, né? E a terra também sofre. A terra também geme, está em cativeiro de corrupção, como diz lá em Romanos também, né? E eu quero finalizar dizendo que, assim, apesar de todo o esplendor, de tudo de bom que o nosso mundo tem para nos oferecer a partir da criação de Deus, nós podemos podemos nos deleitar na criação de Deus, mas tudo isso é para que possamos glorificar a Deus, né? Então nada disso é para a glória do homem, nada disso é para a gente glorificar a criatura em si. É para que a gente possa glorificar a Deus, que é o bem supremo do homem. E falando assim sobre criação, sobre como a Terra funciona, sobre esse calibre perfeito, né? Calibração perfeita aí o ajuste fino do universo.
eu queria indicar para vocês um documentário que tem disponível na Netflix, que chama Nosso Planeta. Ele não é um documentário cristão, tá? Ele é um documentário aí montado por biólogos e pessoas aí da área das ciências naturais, né? Mas ele é um documentário que mostra exatamente isso, assim, a questão dos animais, de como eles são sustentados, de como existe... Eles falam assim, existe uma força, né, que direciona os animais, a questão da migração das aves, da migração do gado, assim, sabe, que vai de um lugar para outro, dependendo das estações do ano e todas essas coisas. Mas a gente sabe, é possível a gente assistir e ver como Deus trabalha no universo, como Deus faz as coisas todas perfeitas, sabe, assim, ele fala de vários aspectos da natureza, das aves, dos peixes, dos répteis, de como tudo funciona e de como tudo se encaixa perfeitamente. E o mais interessante é isso, assim, não vou dizer que não tem ninguém cristão na produção do documentário, mas assim, o líder, a pessoa que dirige, que narra, tudo não foi produzido, né? Não foi pensado por pessoas cristãs. Mas no próprio documentário é possível ver a mão de Deus dirigindo cada coisa que acontece no nosso mundo. Então é isso, gente, que eu tinha para falar a respeito do Salmo 104. Leiam, porque ele é um salmo muito bonito, como eu falei, um poema aí, um comentário poético da criação. E até a próxima livecast.